Aí tava lá procurando a máquina de lavar louça. E ela não é bivolt, então eu tinha que escolher. E tinha as duas opções, ou 220 ou 127. E aí eu falei, qual que eu devo comprar? E aí eu quero trazer duas coisas importantes aqui. Uma totalmente tangível para quem tá ouvindo a gente e outra que tá talvez fora do raio de visão deles. Fala, Leão! Seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de Marte aqui da Sala da Elétrica. E hoje no podcast nós vamos falar sobre um tema técnico. Exato. É um tema técnico. E o tema é o seguinte: 220 volts economiza mais energia do que 127 volts? O que é verdade, o que é mentira a respeito dessa dúvida que eu recebo muito isso aí no YouTube, Instagram, em tudo quanto é lugar. Até aqui dentro dos funcionários. Até aqui dentro na sala da elétrica, né? Esse tema surgiu por causa da necessidade do Gabriel, certo, Gabriel? Certo. Vai falar sobre isso aqui hoje. Eu quero que você, como consumidor final, me pergunte o que você quer saber e a gente trazer aqui dentro esse contexto, porque isso vai ajudar o eletricista que está ouvindo a gente a ter um conhecimento a mais também, mas mais do que isso, ajudar ele a instruir os clientes deles ou a empresa onde ele trabalha e assim por diante. Tudo bem? Bora. Então vamos lá. Primeira coisa importante, né? A gente tem que deixar bem claro aqui é o seguinte: o nível de tensão não está diretamente relacionado ao consumo de energia elétrica que a potência elétrica do equipamento que está diretamente relacionado ao consumo de energia. Ponto final. Potência elétrica que é o consumo. E é engraçado porque tem um dos nossos vídeos que tem mais acesso. Vou pegar ali o top 30 vídeos do YouTube que tem mais acesso. Um dos vídeos que tem mais acesso é esse aí. 127 ou 220? Qual que consome menos? Ou qual que gasta mais? Alguma coisa assim o nome do vídeo, né? E essa pergunta ela era recorrente não só hoje, dentro desses canais de comunicação que eu acabei de citar, mas dentro da sala de aula. Quando eu dava aula no Senai, sempre a galera chegava com essa falácia. E muita gente chegava afirmando, eletricista formado, tá? Ah, Everton, ó, eu sugeri meu cliente fazer tudo que economiza mais energia. E aí? E você? Qual que é a sua concepção a respeito disso? Vamos falar sobre isso? Bom, primeiro, é mentira. Não economiza mais energia elétrica e nem gasta mais energia elétrica 127 ou 220 volts. Qual que é a sua necessidade? Explica pra eles essa história. Bom, eu tô reformando a minha casa, comprei ela, já era uma casa antiga. Aê, vai casar! Vai casar! Então, como eu não sabia qual máquina eu ia colocar, já coloquei a tomada lá 127 e uma 220. Falei, beleza, não sei se vai ser bivolt, se vai ser só uma voltagem, então já coloquei as duas. E aí, surgiu o momento de eu comprar a máquina, ou até mesmo ganhar de algum padrinho, não sei se alguém vai se oferecer, mas já tô consultando. É melhor mandar esses podcasts pro padrinho ouvir, né? Vai que, né? Tem uma dica pra você, ó. Ouve esse podcast. Aí, tava lá procurando a máquina de lavar louça. E ela não é bivolt, então eu tinha que escolher. E tinha as duas opções, ou 220 ou 127. E aí eu falei, qual que eu devo comprar? Será que uma economiza? Porque é o mesmo valor, mesmo preço. Então não é questão de, uma mais barata. Então já descartei essa opção. Então fiquei nessa dúvida, será que o 220 economiza alguma coisa, energia? Ou, sei lá, economiza alguma coisa? Porque não faz sentido, me dá as duas opções, qual que eu compro? Eu posso comprar as duas, tenho a possibilidade de comprar as duas. Qual? Fiquei nessa dúvida. A primeira coisa que a gente vai falar aqui então é o seguinte, né? A máquina, ela muda a potência elétrica dela se eu mudar a tensão? Não. Não, é a mesma coisa, né? Então tá lá. Você sabe quantos watts que ela... Não. Vamos supor que seja 2.500 watts lá. Uma máquina de lavar louça, né? Isso. 2.500 watts em 127 e 2.500 watts em 220. Acabou. É os 2.500 watts que vai ser... Como é que eu calculo quanto que gasto de energia na minha casa? Eu pego ali 2.500 watts. Quantas horas que eu uso por dia? Eu uso 1 hora por dia a máquina de lavar louças. Então eu faço 2.500 vezes 1 hora por dia. Depois eu pego esse valor que eu tenho e multiplico pela quantidade de dias que eu uso no mês. Quantos dias eu uso no mês? 20 dias eu uso.
pegar 2.500 vezes 1 vezes 20 dias. Depois eu pego isso aqui e multiplico pela tarifa média, divido por 1.000 para dar o quilowatt-hora, que a gente é cobrado por quilowatt-hora. Então, 2.500. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou Vamos. fazer errado. Se eu fizer errado aqui também, pessoal, não me questione. É só pra gente ter aqui uma base aqui. Eu vou pegar minha calculadora do próprio celular. Aí eu tenho ó, 2.500 watts vezes 1 hora por dia, vezes... eu falei 20 dias? 20 dias no mês dá 50 mil. Putz, eu fiz essa conta, mas tudo bem, vai. 50 mil watts, que dividido por 1.000. Fiz essa conta de novo? Fiz. Tô nem aí, tô nem aí. Ó, deu 50 quilowatts no mês, né? Aí eu pego isso aqui e multiplico pela tarifa da concessionária. Eu não lembro a tarifa média aqui, mas vamos supor que seja R$1,20. Vezes R$1,20, aí eu tenho aqui um consumo. Vou pagar R$60 por mês para usar a máquina de lavar. Boa. Calculei. Eu usei tensão em 220 ou 127 aqui? Não. Não. Eu usei a potência. Então, se a potência que está no rótulo ali da máquina, independente de qual máquina, né, é X, é aquilo que eu tenho que levar em consideração. Só que tem um detalhe importante. 127 ou 220 tem que impactar em algo mais, além do nível de tensão. E de fato impacta. Eu fiquei com essa dúvida. Se não muda o preço da tarifa ali, da energia, não muda nada. Então o que muda? Por que eu tenho que colocar 220 ou outra coisa 127? Isso. E aí eu quero trazer duas coisas importantes aqui. Uma totalmente tangível para quem está ouvindo a gente e outra que está talvez fora do raio de visão deles. Essa outra vai ser importante demais vocês prestarem atenção. E é claro que eu vou deixar para ser a última que eu vou falar, né? Para você ficar aqui até o final do podcast. Mas de verdade mesmo, as duas coisas bem importantes, mas a última é bem mais importante. A primeira, quando eu tenho um circuito elétrico dentro da minha casa, em 127 ou 220 volts, o que acontece? Eu faço o dimensionamento dele de maneira com que ele seja capaz de conseguir trafegar uma corrente elétrica ali, e a corrente elétrica multiplicada pela tensão dá a potência. Sim. Então eu tenho lá, eu tenho uma máquina de 2.500, falei, né? Dividido por 127 volts, eu tenho 19 amperes que ela vai consumir. Já é considerada para nós uma TUI, que é a tomada de uso específico. Eu tenho 19 amperes que vai circular naquele cabo ali, né? Bom, então é 127, 19 amperes dá os 2.500 watts. Então eu vou preparar meu circuito para isso. Aí como é que eu preparo meu circuito? Eu tenho que ter um disjuntor específico. Aí o disjuntor, ele vai também sair dele com uns cabos específicos que vai para essa tomada específica. Isso. Só que um cabo para circular 19 amperes, eu vou ter que colocar ali, na teoria, tá no limite do cabo de 2,5, nós sabendo do que pode acontecer dentro do como esse, a gente coloca ali um circuito com cabos de 4 milímetros. Se eu sou técnico e eu faço do jeito certo, provavelmente eu recomendaria, e é o que eu acho que o Elitista está ouvindo a gente aqui também, recomendaria colocar um cabo de 4 milímetros. Está bem no limite. O cabo de 2,5 é 21 amperes. Sim. Então 19 ali, eu vou ficar no talo, assim, é complicado. Então a gente pega o cabo, quanto maior a bitola dele, ou seja, se 4 milímetros, 2 milímetros, quanto maior a bitola, mais caro ele se torna. Sim. Né? Então tive essa experiência comprando. É isso aí, ele tá reformando a casa, né? Então eu tenho ali um cabo de 4 milímetros para ser instalado ali. E aí quantos metros que eu tenho de cabo? Eu tenho do relógio não, perdão, do quadro de distribuição até o ponto onde eu vou colocar minha máquina de lavar, tem lá 20 metros. Só que não é um cabo, são 3. Sim. Fase, neutro e terra. Então eu tenho aqui 3 cabos de 4 milímetros. Se eu for fazer do jeito certo, é isso que eu vou ter que colocar. 3 cabos de 4 milímetros lá que vai até 15 mais 15. Mas 15 tem 45 metros de cabo. E aí ele é mais caro. Ele é de 4 milímetros. Se fosse 220, então vamos ver aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 220. Então 2.500 watts dividido por 220 volts, eu tenho aqui 11 amperes de consumo de corrente. Ou seja, 11 amperes. Eu posso usar um cabo de 2,5. Um cabo de 2,5, ele suporta até 21, eu tô com 10 amperes de folga. Isso significa que eu posso fazer um circuito onde eu tenho 3 cabos também. 2 fases e um terra, proporcionando essa tomada para a máquina de lavar louças. Legal. E aí eu tenho esse custo reduzido do cabo,
Ah, Everton, mas só que você vai gastar mais com o disjuntor. O disjuntor antes era monopolar, que era uma fase só, agora eu tenho um disjuntor bipolar. Tudo bem, vai gastar um pouco mais, mas ainda assim sai mais barato do que o anterior. Então, fazer em 107 ou 220 volts, eu, eu tenho que entender que eu tenho infraestrutura mais barata, mas o custo mensal de consumo de energia vai ser o mesmo. Bom. Então, para executar, para fazer, vai ser mais barato. Só que entra alguns detalhes aqui. Se a casa é sua e você vai ficar durante muito tempo lá, e essa máquina vai ficar 10, tal, aí ok, você pode fazer essas coisas. Depende se você está num ambiente que é uma casa de aluguel, de repente seria interessante usar o 127 volts, porque se eu mudar dessa casa, é mais fácil ter 127 do que 220, Sim, e assim por diante, certo? certo. Mas não é nem isso que eu queria falar. O segundo ponto importante dessa concepção foi exatamente a conversa que a gente teve também, que é o seguinte. Você fez as adequações na casa, mas você não reconstruiu 100% da instalação elétrica, certo? Certo. Como é que está a instalação lá? Provavelmente, e isso vai se repetir na casa do nosso ouvinte, na casa do cliente dele e assim por diante, provavelmente aquela tomada de 127 volts, ela está compartilhada com outros circuitos dentro daquela instalação. Sim. Então eu tenho aquela tomada de 127 que é da máquina de lavar louça que eu vou colocar, e também está compartilhada, de repente, com o micro-ondas, que está compartilhada com a geladeira, que está compartilhada com a tomada em cima do balcão. Então eu tenho essa tomada compartilhada. Eu estou vindo ali com um produto de. Vou consultar aqui, ó. Qual que é a marca da lava-louça que você pretende colocar lá? Você sabe a marca dela? Brastemp. Brastemp, né? Se não é Brastemp, não, deixa eu fazer por favor. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Lava-louças Brastemp. Deve ser uns 1.500 watts, talvez. Alguma coisa próximo disso. Vou pegar aqui, ó. Uma marca. Eu vou pegar uma que tá na Amazon aqui. Uma verificação. Potência desse líquido aqui, ó. Cadê você? Especificações do produto. Qual é a potência? É fácil pra gente enxergar, né? Deixa eu ver aqui, ó. 110 volts. É 127, vai. Caramba, não tem a potência aqui, mas tá tudo bem, vai. Eu queria deixar mais claro, assim, esse exemplo seu, mas só que não, não encontrei aqui de maneira fácil. Então tá tudo bem. Depois, eu queria colocar aqui em questão o seguinte. Se eu tenho uma tomada de 127, ela provavelmente já tá compartilhada com Sim. alimentação. Geladeira, micro-ondas, tal. Já que você já tem as duas tomadas lá, né? Tem. Uma de 127 e uma de 220. Já que você já tem essas duas tomadas, usa de 220. Por que eu te recomendei isso? Porque muito provavelmente, a tomada de 220 não está compartilhada com os outros circuitos. Quer dizer que seja uma verdade absoluta? Não, porque eu posso estar pegando uma fase de um lugar de outro se a instalação elétrica estiver errada, mas não é o caso. Então, talvez essa tomada de 220 ela está vindo junto com o ponto de 220 da torneira elétrica. Sim. Mas na teoria, e essa é uma teoria, Uhum. na teoria eu não vou ligar a torneira elétrica junto com a máquina de lavar louça, É. né? As Uhum. duas é para a mesma função praticamente. Sim. Então, de repente, eu posso utilizar ali essa máquina nesse ponto com 20, que aí eu tenho certeza, quase que absoluta, que eu vou reduzir a quantidade de acionamentos simultâneos nesse circuito. Uhum. Eu te dando essa instrução e você dando essa instrução para o seu cliente, ou usando isso como uma verdade dentro da sua realidade na sua casa, você está mostrando o conhecimento e até mesmo ajudando ele a tomar uma melhor decisão. Por quê? Porque vai evitar com que. Evitável. Se a minha máquina tem 1.500 watts, meu micro-ondas tem mais 1.000 watts, a geladeira tem mais. Quando tiver o acesso à ligação simultânea desses dispositivos, eu vou exceder os 21 amperes, que é o do cabo de 2,5 milímetros, que provavelmente está lá na sua cozinha. Sim. E aí eu posso ter um risco de, ao longo do tempo, esse cabo vir a sofrer aquecimento, derretimento, curto-circuito, ou de Uhum. repente até um princípio de incêndio. Sim. Então, assim, 220 gasta menos do que 7. Mentira. 220 é mais econômico para montar a infraestrutura.
Potência é potência. Eu vou pagar por ela e a conta é simples. Potência do produto vezes a quantidade de tempo por dia, vezes a quantidade de dias por mês. Vezes a tarifa, eu sei quanto que eu vou pagar. Conta de energia para usar aquele dispositivo. E é um mito que 220 economiza, né? Senão, não faz sentido. Pensando que na infraestrutura ela economiza, posso colocar tudo 220? Cara, você pode fazer o que você quiser, né? Porque eu tenho como pegar e comprar produtos, mas é muito mais difícil eu encontrar todos os produtos. Poderia colocar tudo, iluminação, tudo. Poderia. É errado, né? Tá legal. Tanto é que, olha só, na iluminação, vamos falar de iluminação. Se você não usa um sistema, por exemplo, de casa inteligente, o interruptor que você vai colocar na sua casa for tradicional, tem que ser um interruptor bipolar. Pode ser interruptor normal, que você tem lá, que é com o circuito 127. Porque a forma de ligar corretamente uma lâmpada, se eu tenho duas fases e eu vou interromper com um sistema tradicional, um interruptor normal, tem que ser um interruptor que entra as duas fases nele e sai as duas fases para ir para a lâmpada. Não posso ir com uma fase direta na lâmpada lá. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, e mais importante, segurança. Porque senão, imagina, eu vou trocar a lâmpada. Desliga o interruptor. Vitor, é bom desligar o disjuntor. Beleza, é excelente ligar o disjuntor. Mas quem é que desliga o disjuntor para trocar a lâmpada? Né? Então tá lá. Aí tem uma fase indo direto na lâmpada. Aí você vai lá desrosquear a lâmpada no receptáculo, né, que os caras chamam de soquete. Sim. Você tá lá no receptáculo, desrosquear a lâmpada, tem uma fase ali ativa. Um descuido seu, você leva um choque. Então eu preciso colocar interruptores bipolares. Não é legal. Tem interruptor paralelo bipolar, Everton? Tem. Caro pra caramba. Então não faz sentido ligar tudo. A não ser que a sua casa seja 220 monofásica. Que aí é o que a gente tem bastante, por exemplo, no litoral de São Paulo, no Nordeste, no Norte, tem bastante isso, né? Você vai lá para Pernambuco, por exemplo, tudo 220, só que é 220 fase neutro. Aí eu vou usar um interruptor normal. Não precisa colocar esse interruptor bipolar, nem nada. Então, eu posso ligar tudo 220, mas se eu tenho a opção de colocar um 127, ótimo. Vou usar 127 na maioria das situações e o 220 para casos específicos. Meu 220 é fase neutro, porque a minha concessionária entrega desse jeito? Ótimo, beleza também, porque aí eu tenho um neutro ali para fazer toda a parte de segurança ativa dentro da ação. Agora, decidir colocar tudo 220, fase, aí eu acho que é meio... Eu ia falar burrice, mas não é bem burrice não, né? Potência. Mais alguma pergunta? Acho que não. Responderam. E qual foi o seu despertar para o nosso podcast de hoje, Gabriel? Meu despertar é colocar a máquina de lavar louça no 220 ali para ter o circuito dela. Circuito dela ali separado. Acho que o meu despertar foi o seguinte, né? Essa pergunta ela é recorrente e parece que não tem... Mas que a gente tenha instrução sobre isso, fale. Então, assim, eu preciso que vocês entendam, quem está ouvindo a gente, entendam de novo, reassistam, reescutem e instruam os clientes de vocês corretamente para que eles não façam besteira. Isso. Eles possam escolher consciente. Exatamente. E se você ainda não assinou, não está no nosso canal aqui do YouTube, do Spotify, se inscreve no canal, siga a gente aqui no Spotify, no Deezer, onde você estiver escutando a gente, tá bom? Eu convido vocês também a conhecer a saladelétrica.com.br, onde vocês vão ter todos os nossos produtos, cursos, treinamentos, aplicativos, o que você precisa está com certeza lá dentro. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Até breve.